Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco, que Jesus nos traga muita paz, muito conforto, todo o amparo e a proteção que a gente precisa. Meus amigos, hoje nós estamos estudando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Cristo Consolador, e especialmente o seu item 3, Consolador Prometido, mensagem extraída, o texto evangélico extraído do Evangelho de João, que Kardec cita aqui o capítulo de João 14, nos versículos 15 a 17 e o versículo 26. Antes que a gente faça a leitura propriamente do texto, é muito interessante, meus irmãos, quando a gente pega e vai atrás do contexto bíblico, para a gente entender em que contexto vieram, às vezes, as palavras do Cristo. E, ao pesquisarmos o Evangelho de João, nós observamos que tanto esse capítulo 14, como o 13, o 15 e também o 16, aliás, abrange também o 17, ou seja, do 15 ao 17, esses 4 capítulos do Evangelho de João, foram palavras de Jesus levadas aos apóstolos imediatamente após a última ceia. Então, qual que era o contexto, meus irmãos? Era um contexto de profunda emoção. Jesus falava já num tom de despedida daqueles que eram seus amigos diletos na terra, daqueles que o seguiam com amor, com carinho, e que se esforçavam em compreender o Evangelho e que posteriormente dariam continuidade à tarefa grandiosa iniciada pelo Cristo na terra, enquanto aqui esteve encarnado, mas preparada milênios e milênios antes, ao longo do tempo, por meio de outros mensageiros, de outros enviados. Então Jesus, sabendo que se aproximava o sacrifício, a morte infamante na cruz, finalizada a última ceia, na ocasião das festividades da Páscoa, festa tradicional dos judeus, se dirigia cheio de amor para os discípulos. E a gente observa alguns trechos no Evangelho de João, quando Jesus dizia, por exemplo, em João 13:33, assim, ó: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o mestre falava ali com um amor, com uma energia, com todo o seu magnetismo, que ao invés de somente amarmos uns aos outros como a gente se ama, que a gente amasse uns aos outros como Jesus, como Ele nos amou, que é algo muito mais sublime, o amor puro, o amor verdadeiro. Então Jesus dizia isso, entre outras palavras: não se turbe o vosso coração, não se impacientem, não se atemorizem, não se encham de medo. Credes em Deus, crede também em mim. Mais adiante, o mestre vira também para os discípulos, ainda dentro dessa conversa, após a última ceia, na iminência, né, de ir para o sacrifício, dizia também para eles, já em João 15:10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor,
mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, meus irmãos, vejam quanto amor Jesus transparecia naquela ocasião. Ocasião de despedida, ocasião na qual ele sabia que era a última, em que estaria fisicamente ainda encarnado com aqueles que dariam seguimento à tarefa gigantesca do cristianismo e da implementação das leis divinas no mundo. E foi justamente dentro desse contexto de funda emoção, de profundo amor do Cristo, que Jesus então disse aos discípulos naquela noite em Jerusalém, e hoje, pelo passar dos tempos e pelos registros históricos que João fez, Jesus também vira para o nosso coração e nos fala: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. E aí, meus irmãos, ficou essa promessa bendita do Mestre. Promessa abençoada de que com o tempo, no momento oportuno, quando a gente coletivamente tivesse condições de compreender, tivesse merecimento, quando as angústias, as preocupações, a inquietude humana estivesse atingindo patamares dificílimos, quando a gente não estivesse encontrando explicação nem na ciência, nem na religião dogmática, nem no conhecimento humano até então disponível para compreendermos o porquê do sofrimento na Terra, quando a gente já não estivesse mais compreendendo o Evangelho com toda a sua pureza, com toda a sua beleza, com toda a sua amplidão, quando a gente já tivesse tido toda uma distorção das lições de Jesus e precisássemos resgatá-las em sua pureza, em sua simplicidade, em sua beleza, com todo o seu conteúdo de consolo e de ensino, ele nos enviaria um outro Consolador. E, meus amigos, esse Consolador nos chegou. Conforme aprendemos, por meio dos livros, da codificação de Kardec, que foi um trabalho no qual ele foi aqui o instrumento da espiritualidade superior, chegou para nós o Consolador prometido pelo Cristo. O Espírito de verdade, que nos fez relembrar tudo aquilo que o Mestre ensinou, que nos ajuda a compreender todos os mistérios que à época Jesus não pôde explicar, que retira o véu de todas as alegorias, explica todas as parábolas e mais, que ampliou e continua ampliando o entendimento do Evangelho e daquilo que Jesus não pôde desenvolver à época, porque o povo ainda era muito atrasado. Nós ainda éramos muito bárbaros, muito limitados para que compreendêssemos as lições de Jesus. E, portanto, era preciso que o tempo passasse, que experiências se sucedessem, que lições nos chegassem, que a ciência crescesse, que a mente humana se iluminasse, que a gente padecesse muito, extirpando pelo menos uma parte do orgulho, do egoísmo, da vaidade pessoal que a gente ainda ostenta, que tudo isso se fizesse para que a gente então pudesse compreender o Consolador quando chegasse e o não desprezasse, o não deixássemos de lado. Pelo contrário, para que a gente compreendesse como a volta do Cristo, a volta tão predita, tão aguardada do Cristo, que na verdade ocorreu por meio do Consolador, na qual hoje a gente sente e compreende o Evangelho de Jesus de uma forma ímpar, de uma forma clara, completamente coerente, sem figuras, sem obscuridades, onde toda inteligência é capaz de compreender essas lições abençoadas. Comenta Kardec.
Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E aí, meus irmãos, basta a gente analisar a história. Quantas guerras foram promovidas em nome de Jesus? Em nome da libertação de uma terra tida como santa, quando na verdade toda a criação divina é santa, toda a terra é abençoada. Mas designou-se uma terra como santa, onde Jesus viveu materialmente e ali derramou-se sangue de milhares de milhões de criaturas, para que se tivesse a posse material daqueles domínios. Quanto engano no ensino do Evangelho, ao ponto de, nos nossos templos, nos templos que nós, humanidade, erguemos, difundirmos o Evangelho, lermos e comentarmos o Evangelho numa língua morta, onde as pessoas não compreendiam. Quando o Evangelho era ensinado ainda em latim, por exemplo, no nosso território brasileiro, incapaz de ser compreendido pela grande maioria das pessoas. Quanta incompreensão, meus irmãos, quanta distorção, quando fomos capazes de matarmos pessoas em nome da fé, quando fomos capazes de vendermos lugar no céu, vendermos perdão, de promovermos o espólio das pessoas em nome de um patrimônio que iria para a divulgação do Evangelho, etc, etc. Então chegamos ao cúmulo. E quando a gente passou por tudo isso, com todo o sofrimento que isso nos trouxe, nos chega o Espiritismo como Consolador prometido, resgatando o Evangelho com sua pureza, com sua beleza, com a sua simplicidade, fazendo com que a gente revive e compreenda hoje o que Jesus quis nos ensinar. Agora, o atraso que a gente passou e que a gente tinha era muito grande. A maior evidência, meus irmãos, que a gente tem disso, consta quando Nicodemos, um doutor da lei, foi visitar Jesus, ele que era um dos poucos dos membros do Sinédrio, mais alto tribunal de caráter religioso, também órgão colegiado de função legislativa, criminal, que o povo judeu tinha. E um desses doutores, de nome Nicodemos, ao visitar Jesus, perguntou ao mestre como era possível conhecer, tomarmos posse do reino de Deus. Quando Jesus lhe afirmou que era necessário que se nascesse de novo, que se tivesse vidas sucessivas, ele saiu dali perplexo. Embora bem intencionado, querendo compreender o que o mestre dizia, não compreendeu a lei da reencarnação, lei divina, que faz com que nós, por meio das vidas sucessivas, consigamos construir o patrimônio espiritual que a gente precisa, extirpando as dificuldades, os vícios que a gente ainda traz. E Nicodemos, um dos mais cultos homens à época, foi incapaz de compreender. Isso, meus irmãos, consta para a gente do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente estuda sobre a reencarnação, onde fica clara a visita de Nicodemos ao Cristo, as palavras de Jesus e a postura de incompreensão dele, finalizadas as explicações do Mestre. Por quê? Porque não era possível ainda, mesmo a um homem conhecedor, mesmo a um homem estudioso e bem intencionado, compreender aquelas verdades. Até os discípulos tinham dificuldade. Consta, por exemplo, no livro Boa Nova, na lição de número 14, no capítulo 14, uma lição intitulada Lição a Nicodemos, onde irmão X, Humberto de Campos, desenvolve, explica, amplia para a gente como foi aquela ocasião do encontro de Jesus com o doutor da lei, mostrando como que era o ambiente de Jerusalém à época, os antagonismos que Jesus enfrentava. Mostra para a gente essa página também, com mais detalhes, a conversa propriamente do Cristo com o doutor da lei, e posteriormente uma parte desconhecida, não constante do Novo Testamento. Por quê? Porque na companhia de Jesus estavam naquele dia, quando recebeu a visita de Nicodemos,
André e Tiago. E, finalizado a conversa, Nicodemos foi embora e iniciou-se, portanto, um diálogo particular entre os dois discípulos e Jesus, quando ele então desenvolve, explica por argumentos a realidade das vidas sucessivas, da necessidade de reencarnarmos, de virmos cada vez batalhando contra um ou mais vícios que a gente ainda ostenta, construindo uma ou mais virtudes que a gente precisa, nesse e em outros planos da criação divina, e para que a gente entenda sobre a dificuldade que se tinha à época, assim que Jesus concluiu as explicações para André e Tiago, conclui irmão X dizendo o seguinte, nessa página, capítulo 14. Ante as explicações do mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Depois, meus irmãos, quem puder, procurem, tá? Como um dever de casa, como uma leitura extremamente agradável, a leitura integral desse capítulo 14 do livro Boa Nova. Voltando. Ante as explicações do mestre, os dois discípulos estavam maravilhados. Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. Tiago, então, aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte, né? Falou com o mestre, eu preciso ensinar isso para as pessoas. Todo mundo vai compreender a origem do sofrimento, o porquê da dor, por que a gente atravessa, por que a vida é aparentemente tão injusta com as pessoas. Jesus dirigiu-lhe um olhar de admiração e perguntou, será que não compreendeste? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário? Para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa, começando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as últimas perguntas. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite de Jerusalém. Mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Então, meus irmãos, cada coisa tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. A respeito disso, a gente pega o Livro dos Espíritos. Na pergunta de hoje, que é a pergunta 802, a pergunta anterior vem exatamente em cima desse aspecto, comentando para a gente assim, ó. 801. Por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Ou seja, se Jesus não ensinou tudo o que conhecia e que necessitava à época, porque o povo não compreendeu, por que os ensinos também trazem de forma gradual, os espíritos, trazem de forma gradual os ensinos? Resposta. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram, os espíritos, muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que podem compreender agora. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar. Então, da mesma forma que o Cristo tinha um limite do que as pessoas compreenderiam à época, tinham os espíritos também um limite do que eles podiam ensinar na época do advento da doutrina, do Consolador prometido, porque quando a gente vê os conhecimentos deixados, organizados por Kardec, por meio da espiritualidade superior, e a gente vê a obra, por exemplo, do Chico, ou mesmo da Ivone Pereira, nos nossos dias atuais, né, já aí no decorrer do século XX, a gente vê um caráter progressivo, um avanço das lições que nós recebemos em conformidade com aquilo que a gente é capaz hoje de compreender, de assimilar e de absorvermos sem dificuldades. Então, meus irmãos, tudo tem seu tempo. E é por isso que o Consolador precisava esperar a passagem do tempo para que nos esclarecesse, nos ajudasse e nos trouxesse
tanto conteúdo como a gente tem hoje, de tanto consolo, de tanto esclarecimento, de tantas lições. Voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 4, Kardec comenta: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se feliz, ditoso, por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos, nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, sem queixas, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo, até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola, pela fé e pela esperança. Então, meus irmãos, nós temos, na posse da doutrina espírita, um verdadeiro elemento de paz, de consolo, de esclarecimento, de conforto e, ao mesmo tempo, diretrizes para a nossa vida atual. O que nos convém fazer? Qual que é a prioridade da nossa vida? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Quais são os ideais que eu devo construir na atual existência? Enfim, tudo o que diz respeito e que a gente necessita para conduzir bem a nossa vida e para que a gente tenha aqui uma felicidade relativa que a Terra, que o nosso planeta comporta, nós temos as lições da doutrina. Portanto, temos em nossas mãos, nós espíritas, um verdadeiro facho luminoso. A verdadeira luz na escuridão, nas trevas que atravessamos, nos tempos de transição que vivemos, especialmente quando a gente considera, meus amigos, o momento de dor coletiva que a gente atravessa. Infelizmente, nós temos relatos de suicídios que têm acontecendo, de pessoas em aflição, de lares que, devido ao convívio mais intenso pelo isolamento social, transformam-se às vezes em verdadeiros campos de batalha, porque ali um ou outro que estavam fora agora estão tendo que conviver mais intensivamente, e nós, com toda essa luz, com todo esse esclarecimento que é capaz de nos explicar tudo, de nos acerenar o coração, de nos guiar no que nos convém fazer. Para concluir, meus amigos, diante do Consolador prometido, de tudo isso que hoje nós dispomos e que podemos oferecer a quem está à nossa volta, nós nos lembramos aqui de uma página que envolve um episódio acontecido com o próprio codificador. Está no livro Espírito da Verdade, intitulada Há um Século. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio, parecido com o tempo que nós temos hoje em Belo Horizonte. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros,
Escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Cartas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, ou seja, todos os obstáculos do início do trabalho do codificador, 1860, por exemplo, a gente já tinha praticamente só o Livro dos Espíritos publicado. Quando mais desalentado se mostrava, chega sua paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu. Então, chegou para ele uma encomenda, um embrulho muito bem feito, e ali uma carta. Sr. Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa dessa capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início desse ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu dessa vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem e do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvi seguir o caminho de tantos outros diante da fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorei diversas vezes o Sena, o rio que cruza, que corta Paris, e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Passavam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei em um objeto algo molhado que se deslocou da mureta, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz fraca de um poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Laurent. Estupefato li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passa às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. E aí conclui a carta. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, o exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona,
Abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Essa página trazida para nós por Hilário Silva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então é isso, meus irmãos. Muitas vezes que a gente deve se lembrar, aliás, de que temos em nossas mãos, à nossa disposição, um Consolador que muito já nos orientou, que muito já nos consolou, que muito já nos confortou e tem nos guiado e tem nos ajudado. Agora, tal como Jesus disse no Evangelho, a candeia, a luz, não deve ficar sob a mesa, e sim no velador, o mais alto possível. Levemos as luzes do Consolador prometido a quem está à nossa volta. E essa tarefa não é exclusiva dos divulgadores, de palestrantes, daqueles que se esforçam em explicar, em comentar as páginas e livros espíritas sem distorcê-los, trazendo-os com sua pureza e com sua beleza. Essa tarefa, meus irmãos, é de todos nós. Muitas vezes, diante de um amigo, de um conhecido, de um familiar, surgem oportunidades que devem ser aproveitadas para que a gente partilhe das luzes que nós já conseguimos compreender. Porque muitas vezes pode ser que um livro que a gente presenteie, que um conselho que a gente leve, que uma palavra amiga que a gente ofereça no momento adequado, salve uma ou mais vidas, tal como aconteceu com aquele missivista que se dirigiu ao codificador. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos. Meus irmãos, encerrada aqui a nossa exposição, o nosso comentário singelo, passemos a nossa prece de encerramento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrado o nosso singelo estudo dessa noite, na santa paz do Senhor. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.